Bom dia, pessoal. Bom, nós estamos iniciando agora essa quarta aula sobre o tema fornecimento de energia elétrica a prédios de múltiplas unidades consumidoras. Esse tema, na verdade, é o título da ET 126, 2019. A unidade 3, ela trata de duas especificações técnicas da Enel, a ET 124 e a ET 126. E agora, a partir dessa quarta aula, a gente vai estudar essa especificação técnica própria, né, utilizada, aplicada a prédio de múltiplas unidades consumidoras. Essa que é a quarta de 5 aulas previstas para a unidade 3. Bom, o objetivo dessa norma é estabelecer as regras e recomendações e dar orientação técnica aos projetistas e instaladores com relação à elaboração de projeto e execução de instalações, a fim de possibilitar o fornecimento de energia elétrica com qualidade e de forma segura a PMUCs, ou Prédio de Múltiplas Unidades Consumidoras. Seguindo, nós temos o conteúdo dessa norma, que é muito parecido com os das normas anteriores, a T124, a T125, né? Sempre vem tratar de objetivos, as referências, deixa bem claros os objetivos, né? Trata de terminologias, descrições, definições, siglas e palavras-chave, e finaliza com os anexos, que é onde, no atual formato das normas emitidas ultimamente pela Enel, eles trazem os desenhos, né? Então, os anexos trazem os desenhos que são referenciados por esta norma. Okay? Bom, o campo de aplicação dessas normas, ou desta norma, né, aqui 126, no caso, para condomínios verticais, sejam eles residenciais, comerciais ou ambos, residenciais e comerciais. Tá certo? Shopping centers e outros estabelecimentos com mais de 6 unidades de consumo ou carga instalada acima de 20 kW na cidade de Fortaleza e acima de 15 kW nas demais cidades. Tá certo, pessoal? Então, para isso é necessário a apresentação de um projeto elétrico, o responsável técnico, e esse projeto elétrico ele tem que ser baseado nesta norma, aqui 126. Aqui a gente está tratando da última atualização de fevereiro de 2019. Bom, ela é aplicada também a empreendimento com somente um prédio, empreendimento com mais de uma torre sobre a mesma edificação. E aí ela chama a observação de que agrupamento entre 2 e 6 unidades de consumo ou cargas instaladas, certo? Abaixo dos 20 kW para o município de Fortaleza e abaixo dos 15 kW para os demais municípios, não é obrigatório a apresentação do projeto elétrico por um responsável técnico. Ok? Então, a gente deve tratar na próxima aula, na quinta aula, um tópicozinho ainda falando sobre esta pontuação aqui que a norma traz. Seguindo aqui com o ponto 4, terminologias e definições, aqui a gente vai ter algumas terminologias, tá certo, pessoal? Vamos tratar de algumas delas apenas. No caso aqui a gente vai iniciar pela demanda, né? A demanda que, por definição, é a média das potências elétricas, seja ativa ou reativa, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em kilowatts ou em kVA, respectivamente. Bom, então significa dizer o quê? Quando ele fala durante um intervalo de tempo especificado. Okay? Significa dizer
que esta medição, que é uma medição horária, mas que ocorre em intervalos de 15 minutos, aí eu vou explicar a diferença, né? É horária porque você faz uma média na hora. Porém, naquela hora, naquele intervalo de 60 minutos, eu tenho 4 medições, uma medição a cada 15 minutos. Faço a média e ali tem o valor médio daquela hora. Vou computando as médias horárias ao longo do dia e com isso ao longo do mês. Então, durante um período de medição, durante 30 dias, eu terei lá a minha curva de demanda, tá certo, pessoal? Então, é isso aí a que se refere essa definição. A potência disponibilizada, na verdade aqui, ou potência disponibilizada, potência demandada, demanda disponibilizada, tá certo? São sinônimos. É a potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora, conforme o cálculo da demanda apresentada no projeto elétrico. Então, vocês sabem que no projeto elétrico, tá certo? No memorial de cálculo, nós precisamos apresentar o cálculo da demanda. E é muito importante o cálculo da demanda, porque ele vai determinar vários pontos do teu projeto. Por exemplo, potência disponibilizada. Outros elementos, especificação da subestação. Ok? Sistema de proteção. Qual o valor da corrente nominal do disjuntor? Cabeamento. Tá certo? Então, todos esses elementos de manobra. Então, se você precisar de uma chave, você também tem que especificar de acordo com o valor da potência demandada, né? E ela é quem vai dizer qual é a corrente necessária para a especificação daquele elemento. Okay? Então, é muito importante saber calcular adequadamente, corretamente, certo? A demanda de uma instalação elétrica. E com respeito a isso, nós podemos calcular essa potência disponibilizada como sendo o valor da tensão em kilovolts. Aqui eu estou analisando o caso monofásico, então eu tenho 220 volts dividido por 1000, que tem o valor da tensão em kilovolts, multiplico pela corrente nominal em amperes, que tem o valor desta potência em kVA. No caso trifásico, é parecido, certo? Eu tomo o valor da tensão de linha, tá certo? Em kilovolts, ou seja, no nosso caso aqui 380 dividido por 1000, multiplico pelo valor da corrente nominal e multiplico por raiz de 3. E tem o valor da potência disponibilizada, a potência trifásica, né, demandada, igual a um determinado valor dado em kVA. Só lembrança, só chamando a atenção aqui de que as correntes neste equacionamento devem ser informadas em amperes. Se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, não tem problema. Isso aqui já está no sangue de vocês, não vai ter problema nenhum. Você toma o valor da corrente nominal em amperes, o valor da tensão monofásica, multiplica os dois, depois divide por 1000, tem o valor em kVA. Caso trifásico, valor da corrente nominal em amperes, multiplica por raiz de 3, depois multiplica pelos 380 volts, tensão de linha, divide por 1000, também tem o valor da potência trifásica em kVA. Sem problema nenhum. Prédio de múltiplas unidades consumidoras, PMUC. É toda edificação que possua mais de uma unidade consumidora e que disponha de área comum de circulação e instalação com medição agrupada. Certo? Então, uma PMUC, você vai ter ali mais... Vamos tomar o caso de um PMUC residencial. Então, você tem um prédio de múltiplas unidades consumidoras, então você tem lá vários apartamentos, digamos 20 apartamentos. Então, você tem esses 20 apartamentos, você dispõe também de uma área comum, ou seja, você vai ter uma carga associada àquela área comum, e essa carga vai ficar sob a responsabilidade do condomínio. Então, você tem os 20 medidores correspondentes às unidades consumidoras, aos apartamentos, com mais um medidor correspondente ao condomínio.
Lembrando, pessoal, que o condomínio não necessariamente ele deve ter somente um medidor. É possível, em alguns casos, dependendo do condomínio, do tamanho, que você possa ter um, dois ou até três medidores, tá certo? Com respeito ao condomínio. Depende de como você vai dividir essas cargas. Porque, de repente, a carga fica tão alta que é interessante você dividir essa carga em várias subcargas, digamos assim. Ok? Então, a gente vai ver mais lá na frente. Se você, por exemplo, tem um prédio, tá certo? Tem um prédio de múltiplas unidades consumidoras com 3 ou 4 torres. Então, é um prédio que já tem uma área considerável, a carga das áreas comuns também bastante considerável. Então, nesse caso, é comum você dividir essa carga. Porque o ideal é que a corrente por medidor, né, do prédio do condomínio, ela não supera os 125 amperes. Então, isso aí vocês vão ter mais ou menos como limite. E aí pode ser necessário, em algum momento, você dividir a carga do condomínio. Unidade consumidora a gente já definiu na aula sobre a ET 124, tá certo? Nas aulas sobre a ET 124 foram 3. Bom, só chamando a atenção que a medição, o que caracteriza uma unidade consumidora, pessoal, é um medidor. Então, uma unidade consumidora significa um medidor. Se você tem uma residência, se você tem uma casa e resolve subalocar cômodos, então significa dizer que ali você está transformando uma unidade consumidora em várias unidades consumidoras. Então, digamos que você resolveu fazer ou construir outros cômodos, né? Então, o que era uma unidade consumidora passa a ser 2, ou 3, ou 4, digamos. O correto, para que você fique de acordo com as normas técnicas vigentes, é que você divida e individualize essas instalações elétricas. E a cada unidade consumidora, você requisite a instalação de um medidor. Você leva um projeto, submete a Enel, e aí você vai fazer esta divisão. Então, esse é o correto. Você vai dividir as cargas, você vai individualizar os circuitos. E cada circuito desse vai ser individualizado e terá o seu próprio medidor, configurando cada um deles uma unidade consumidora. Então, o que era um passa a ser 3 ou 4, e assim sucessivamente. Em um PMUC, cada escritório, sala, apartamento, loja, galpão ou dependência semelhante, individualizada pela respectiva medição, constitui uma unidade consumidora. As instalações para atendimento das áreas de uso comum constituem uma ou mais unidades consumidoras, responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do PMUC. Então, isso aqui cai bem no que eu tinha falado para vocês. Dependendo da carga das áreas comuns, você pode dividir isso aí, essa carga, em 2 ou 3, certo? Genericamente falando, em mais de uma unidade consumidora. Okay? Só para que não fique aquele estigma de você pensar que as áreas comuns elas constituem um único medidor, um único conjunto de cargas. Você pode ter alguns conjuntos de cargas, tá certo? Compondo a área útil. Para efeitos de aplicação das tarifas e das condições gerais de fornecimento, além dessa norma técnica, deve ser observada a RN 414 de 2010 da ANEEL. Ela legisla, pessoal, sobre sistemas de tarifação. A gente não vai estudar sistema de tarifação nesse semestre, isso aí é um tema, a gente vai estudar uma unidade só sobre isso no próximo semestre. Okay? Agora vamos falar um pouquinho dos centros de medição. A gente falou em a medição
agrupada, né? Falamos mais anteriormente. A medição ela precisa ser agrupada, ok? Em um prédio de múltiplas unidades consumidoras, e ela precisa ser individualizada. Então, individualizada e agrupada. Então, individualizada significa que cada unidade consumidora vai ter o seu próprio medidor. E agrupada porque elas estarão concentradas em 1, 2, 3, 4 centros de medições, a depender do tamanho da PMUC. Ok? O que a gente está mostrando, pessoal, é o padrão antigo do centro de medição, como é que era, e o novo padrão do centro de medição. Esse padrão aqui é atual. Do lado esquerdo, essa tampa aqui, ela poderia ser, tanto a tampa como o invólucro todo, né? Aqui eu estou me referindo só a tampa, porque eu já estou vendo que o restante dele é de alvenaria. Você poderia ter esse padrão, alvenaria, a caixa de alvenaria, a tampa de aço, né? Ou poderia ter ele todo em aço. Isso aí é o padrão antigo. O padrão novo, não que esse aqui ainda não seja usado, pode ser usado, sem problema nenhum. Ainda é comercializado isso aqui. No padrão novo, você tem o material é policarbonato. Então, não tem nada a ver com esse material metálico aqui. Então, acrílico, policarbonato. E tanto o padrão antigo quanto o novo, os centros de medições, eles são compostos por vários módulos. Então, cada caixinha dessa é um módulo diferente. Então, você vai ter o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4 e o módulo 5. Cada qual com o seu objetivo, cada qual com a sua aplicação. Você vai ter um módulo que é somente para passagem de cabos. Você vai ter um módulo que é somente para a disponibilização dos barramentos. Você vai ter um módulo destinado ao medidor geral, à proteção geral. Você vai ter um módulo destinado a cada medidor de cada unidade consumidora, certo? E por aí vai. Mais na frente a gente vai estudar cada módulo desse, ok? Que é mais para mostrar para vocês os padrões de centros de medição, tá? E também é o padrão atual, ok? Então você vai ter aqui módulo de proteção, os medidores das unidades consumidoras, tá certo? E assim vai. Outro quadro bastante comum, tá certo? São os QGBTs, tá? Quadro geral de baixa tensão, como esses que estão sendo apresentados aqui para vocês. Ou Centro de Proteção Geral, CPG. Okay? Então, aqui nós podemos destacar a proteção geral, o disjuntor geral. Você tem outras proteções aqui. Então, no QGBT você vai ter ali a proteção geral. Você vai ter proteções contra surtos provenientes de descargas atmosféricas, ok? Você vai ter as proteções, os disjuntores individualizados de cada circuito específico. Você terá os barramentos, né? Barramento das fases A, B e C. Você vai ter o barramento do neutro, terá o barramento da proteção. Você pode ter bancos de capacitores ali também, tá certo? Melhorar um pouco da qualidade de energia, o fator de potência, né? Às vezes você não quer pagar tanto reativo, você coloca ali bancos de capacitores. Isso é mais comum no padrão industrial, okay? Mas é possível. Muito bem. Bom, falando um pouquinho sobre limites de fornecimento, então aqui ele começa falando que o limite de carga instalada para a unidade consumidora, individualmente, em PMUC, é de até 75 kW. Então, isso é a regra geral. Então, o limite vai até 75 kW. Utilizando um disjuntor termomagnético com corrente nominal no máximo de 125 amperes. Então, 75 kW de potência instalada individualmente, com no máximo um
um disjuntor termomagnético com corrente nominal de 125 amperes. Isso é o padrão do limite de carga instalado para a unidade consumidora, tá certo? Muito bem. Estando essa carga com uma potência até 15 kW, potência instalada, refiro mais uma vez, estando essa carga com uma potência instalada de até 15 kW e um disjuntor termomagnético de no máximo 63 amperes, esse padrão aqui é um padrão para um sistema monofásico. Fugiu disso, a carga superou os 15 kA, a carga superou os 15 kW, então ela ficou nesse outro patamar, maior do que 15 kW e menor ou igual, no máximo, a 75 kW. Olha aqui o númerozinho aparecendo, tá certo? O limite, aqui com marca-texto, até 75. Então, se você está aqui dentro e o teu disjuntor tem uma corrente nominal máxima de 125 amperes, então o seu padrão é trifásico. Ok? Perfeito. Professor, eu fugi disso aí. A minha potência individual, minha potência instalada individual, superou 75 kW. E agora? O que fazer? Bom, agora significa dizer que a tua carga ela é uma candidata a se conectar diretamente à rede de média tensão. Ou seja, um fornecimento a partir da rede primária. Ok? Então, um fornecimento a partir da rede primária, um fornecimento em média tensão e vai fazer parte do grupo A, certo? Uma outra categoria de consumidor. Muito bem. Mas, professor, por que ela é candidata? Eu não posso dizer que ela vai para o grupo A logo de cara? Não. Ela é uma candidata. Porque lembra o outro limite aqui? Tá certo? Então, o outro limite aqui, disjuntor termomagnético, corrente máxima de 125 amperes. Ok? Então, eu tenho que analisar isso aqui. Opa, analisei. A corrente não supera o 125. E agora, professor? Significa dizer que, apesar de a potência individual instalada superar os 75 kW, porém, o disjuntor não superou a corrente de 125 amperes como corrente nominal, eu ainda posso me conectar à rede de baixa tensão. Ok? Agora, se essa corrente nominal do disjuntor termomagnético ela precisar ser maior por ocasião dessa carga, ela precisar ser maior do que 125 amperes, e você vai determinar isso através do cálculo da demanda, tá certo? Então, aí não tem jeito, pessoal. Aí vai ter que se conectar à rede primária, vai ter que se conectar à média tensão, vai fazer parte do grupo A. Cada unidade consumidora deve ser suprida através de um circuito e eletroduto rígido independente, ajusante do centro de medição, bem como terá medição em separado. São de responsabilidade da unidade consumidora os custos de qualquer alteração, reforma ou ampliação em TEMUC que exija uma nova instalação da medição, certo? Que exija uma nova instalação da medição. Então, se eu quero fazer algum tipo de ampliação na minha carga e essa ampliação demandar uma nova instalação do medidor, isso aí será, o custo dessa operação estará sob minha responsabilidade, não da concessionária. Ok, pessoal? Isso aqui fica bem claro na norma.
Para instalação de grupo gerador particular em unidades consumidoras atendidas pelo sistema Enel, deve ser obedecida a IT 72. Pessoal, a IT 72 trata só disso. Utilização de grupo gerador. É possível que você precise. Por quê? Porque é muito comum, num prédio de múltiplas unidades consumidoras, seja ela residencial, comercial ou ambas, numa falta de energia, ninguém quer ficar preso no elevador. Então, pelo menos as cargas essenciais, elas seriam supridas por um grupo gerador. Certo? Gerador diesel, geralmente. Bom, o problema é que no Brasil não é possível nenhum tipo de paralelismo com a rede elétrica convencional. Isso aí não é possível, é proibido no Brasil inteiro. Certo? Como é proibido, essa norma ela exige que esse sistema do grupo gerador ele possua, tá certo, uma chave reversora com intertravamento eletromecânico. Intertravamento justamente para garantir que os dois sistemas não estejam operando simultaneamente. Intertravamento. Se um está operando, o outro não está. Então, o meu grupo gerador está operando aqui, significa que a rede caiu. O sistema percebeu e fez a reversão. Ok? A rede voltou, o sistema tem que perceber imediatamente e tirar um grupo gerador. Então não é possível paralelismo. Perfeito? Qualquer aumento ou redução de carga deve ser precedido de aceitação da Enel, sem a qual a unidade consumidora fica sujeita a sanções legais por operar irregularmente. Aqui também está bastante claro, né, pessoal? As instalações elétricas do PEMUC devem ser divididas em tantos circuitos quanto necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através do outro circuito. Os centros de medição, caixas de passagem, centros de proteção devem ser identificados de acordo com o seu respectivo circuito. As instalações elétricas do PEMUC devem possuir somente uma conexão com a rede de distribuição externa. Quando a conexão for realizada na rede de média tensão, deve haver subestação de transformação interna ao PEMUC para reduzir a tensão para os níveis da rede de baixa tensão. Também gostaria de comentar um pouco com vocês sobre estes casos. Então, vocês vão ver, né, com o andar da carruagem, com as nossas conversas, que é muito importante, eu estou chamando a atenção de vocês bastante, para o correto cálculo da potência demandada. Correto cálculo da demanda, tá certo? Dessa instalação, do PEMUC. Por quê? Porque a partir da demanda você vai especificar a sua subestação. Então, digamos que a demanda ficou abaixo dos 300 kVA, então ali você vai colocar um transformador, vai ser necessário um transformador de 300 kVA. Fica tudo certo. Mas, professor, o cálculo da demanda, a minha potência individual instalada, ela ficou abaixo dos 75 kW. Ok. Eu não preciso me preocupar com relação a isso, professor. Mas a demanda ela ficou acima dos 300, ela ficou entre 300 e 600. É possível ainda? É possível porque a Enel ela tem a possibilidade de colocar no limite da via pública um poste contendo dois, no máximo, tá certo? 2 transformadores de potência máxima 300 kVA cada um deles, ok? 300 kVA cada um deles. Então, você iria até 600. Então, o teu limite é 600. Teu limite de demanda para que você utilize um transformador aéreo, uma subestação aérea, transformador no poste,
ele não faz, esse transformador não faz parte da tua instalação interna, tá certo? Ele não é parte integrante dessa PMUC, não é parte integrante, a não ser que ele fosse um transformador, uma subestação interna, uma subestação abrigada, aí sim faria parte integrante do PMUC, mas a subestação aérea, ela não é parte integrante do PMUC, perfeito? Então significa dizer que esse é o seu limite para o seu atendimento através da rede de baixa tensão, certo? Muito bem. O outro caso, os outros casos, digamos assim, a gente vai estudar 4 casos no final dessa unidade, tá certo? No final dessa aula não, no final da quinta aula, no final da unidade. A quinta aula será a última aula, a aula de fechamento desta unidade. Bom, a gente vai estudar 4 casos básicos, mas vamos considerar o seguinte. Professor, eu observei todas as minhas cargas, todas as minhas unidades consumidoras, a potência instalada em cada uma delas, individualmente, não superou 75 kW. Inclusive, a potência do condomínio não superou 75 kW. Porém, a demanda ficou acima dos 600. O que eu devo fazer? Como é que será essa instalação, essa conexão com a rede externa? Bom, nesse caso, como todas as unidades consumidoras, incluindo o condomínio, as potências instaladas individuais ficaram abaixo dos 75, significa dizer que a demanda você pode calcular todo mundo junto. Todos os apartamentos, digamos que sejam um PMUC residencial, então todos os apartamentos somado ao condomínio. Fiz o cálculo. Ficou acima dos 600 kVA a demanda, então significa dizer que eu preciso de uma subestação interna, uma subestação abrigada. Então, vou colocar a subestação abrigada dentro da minha PMUC. Professor, eu coloquei a subestação abrigada, agora eu estou recebendo em média, tá certo? Ótimo. Você está recebendo em média, mas você, apesar de receber em média, você está com uma subestação abrigada interna, fazendo essa transformação de média tensão para baixa tensão. Você está recebendo, apesar de estar recebendo da rede primária, como cada potência individual, cada potência instalada individual ficou abaixo dos 75 kW, significa dizer que todas as unidades consumidoras ainda são unidades pertencentes ao grupo B, atendimento em baixa tensão. Ok? Agora, se alguma delas tivesse a potência individual instalada acima dos 75 kW, com a necessidade de um disjuntor acima dos 125 amperes, significa dizer que esta unidade ela teria que ser retirada, tá certo, deste grupo, né, abastecido pelo transformador, pela subestação abrigada, e ela receberia direto em média tensão, através de um transformador que provavelmente seria uma subestação aérea dedicada, né, no limite da via pública. E a medição não seria mais em baixa tensão. Lembra que todas essas unidades que estão sendo abastecidas através de um transformador, através de uma subestação interna, os medidores, todos eles estão em um ou mais centros de medição. Ok? Tudo isso em baixa tensão. Pois esta unidade, nesse suposto exemplo, que supostamente tem a potência instalada superior a 75 kW e precisa de um disjuntor acima de 125 amperes, ela vai receber direto em média, tá certo? Através de um transformador específico para ela, e a medição é através de um conjunto polimérico, tá certo? Conjunto polimérico do lado de média tensão, certo? Do lado de média. Então,
É mais ou menos assim. Bom, aqui nós temos, pessoal, algumas figuras que foram retiradas dos anexos lá da ET 126 e ela diz respeito a formas de conexão à rede externa em baixa tensão. Tá? Então tem 4 casos, depois a gente vai estudar as formas de conexão à rede externa mais a rede de média tensão. Aqui a gente, por enquanto, vai se resumir a baixa tensão. Então temos os casos 1, 2, 3 e 4. Então o diagrama 1 é o mais simples. O diagrama 1 eu tenho simplesmente um CPG, tá certo? Um centro de proteção geral. E esse CPG está no próprio centro de medição. Tá? Então aqui o centro de medição e a proteção geral está no próprio centro de medição. Então, quando vocês observarem, ok? Quando vocês observarem uma PMUC pequenininha, onde eu não tenha ali um transformador dedicado, a energia você está... Algumas vezes você nem identifica o transformador de onde está sendo derivado aquele fornecimento. Então, para esse caso, vai se adequar aqui. Tá certo? Eu tenho um centro de medição e o meu disjuntor geral ele está ocupando lá um dos módulos do centro de medição. Segundo caso, aí eu já tenho algo mais robusto. Eu tenho uma PMUC com um número maior de unidades consumidoras. Como é que você sabe disso, professor? Por conta do número dos centros de medição. O centro de medições, eles suportam no máximo, por norma, 51 medidores. No máximo. Então, esse centro de medição do primeiro exemplo, diagrama 1, eu sei que ele tem no máximo 51 unidades consumidoras. Ou seja, eu posso ter 50 apartamentos com mais o condomínio. Então, 51 no máximo. Esse daqui eu já sei que tem mais de 51. Tá certo? Mais de 51. Então, já tem um número maior. Nesse caso, pessoal, olha só, eu tenho aqui o CPG, eu chego com a proteção geral, tenho um barramento e vou sair com um disjuntor para cada centro de medição, esse D2. Se esse centro de medição não estiver muito distante do CPG, professor, o que vinha a ser muito distante segundo a ET 126? Nesse caso aqui, muito distante é acima dos 15 metros. Se essa distância não for superior a 15 metros, eu posso esquecer os disjuntores D3. Posso simplesmente cancelar, caso essa distância entre CM e CPG seja inferior a 15 metros. Muito bem. Terceira condição, terceiro diagrama, tá certo? Eu tenho 2 CPGs, mas eu tenho... Aliás, tenho 2 CPGs? Não, eu tenho 4... Isso, eu tenho 2 CPGs. Falei CPG pensando em CM. Então, eu tenho 2 centros de proteção geral, tenho 2 transformadores e tenho 4 centros de medições. Certo? Então, a minha carga aqui é mais alta, então eu precisei de 2 transformadores. Perfeito? Bom, por cada trafo eu tenho um centro de proteção geral. Está aqui, ó. Igualzinho o exemplo 2. Igualzinho o diagrama 2. Igualzinho. Igual. Sem tirar nada. A diferença é que eu tenho o exemplo 2 duplicado. Eu tenho 2 trafos por conta da minha carga. Posso ter isso, professor? Claro que pode. Lembrando mais uma vez que se essa distância for inferior aos 15 metros, eu posso abrir mão dos disjuntores D3. Certo? E no 4 é igualzinho também o diagrama 2, só que ele já prevê a instalação da bomba de incêndio. É uma coisa muito importante. Lembra que para a bomba de incêndio eu vou precisar de disjuntor, vou precisar também de medidor. Certo? E vai ser medida a energia que vai ser gasta se você precisar utilizar a bomba de incêndio.
É assim que funciona, professor. Quer dizer que o negócio pegando fogo, mas a concessionária tarifando. É assim mesmo. É a vida real. Então, olha só. É, do lado esquerdo, a mesma coisa do diagrama 2, que já foi explicado, né? Lembrando daquela ressalva dos 15 metros. E aqui eu vou ter a proteção de saída dentro do CPG, um disjuntor de proteção, lá para a bomba. E chegando na bomba, no quadro de distribuição dessa bomba, né? Geralmente você vai ter ali um pequeno quadro de distribuição pertinho da bomba, você vai ter pertinho dela, pertinho desta bomba, você vai ter o disjuntor para ativação ou entrada ou para atuação desta bomba de cima. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a conexão para a rede externa de média tensão. E aí, a ET126 ela traz 4 diagramas, né, os diagramas 5 e 6, quando a subestação ela possui apenas uma unidade de transformação, e os diagramas 7 e 8 para as subestações com 2 unidades de transformação, em paralelo, tá certo? E aí vamos, de cara, já pontuar duas observações que eu acho bastante pertinentes com relação à subestação abrigada. Então, a ET126 ela limita a potência do transformador para subestações abrigadas em 500 kVA e ela limita também o número de transformadores em paralelo. Então, no máximo 2 transformadores em paralelo. Perfeito? Lembrando que a subestação abrigada ela deve ser feita em alvenaria. Então, eu tenho que ter ali um cubículo, ok? Preciso ter ali um quartinho, um quarto, que condicione esses equipamentos e deve ser feito em alvenaria. A norma ela traz alguns detalhes sobre a construção desse cubículo, né? Ou seja, existem alguns requisitos, né, que a norma impõe. Existe uma determinada inclinação mínima para a cobertura. Eu preciso ter combongó dentro deste cubículo, tá certo? E a norma também impõe que, nesses casos, a unidade de proteção, ou seja, o disjuntor, e a unidade de transformação, o transformador ou os transformadores, eles precisam estar dentro desse mesmo cubículo, certo? Então, são esses dois pontos que eu queria destacar. Com relação a esses diagramas, então, nos casos 5 e 6, nós temos, para o primeiro caso, aliás, para ambos os casos, subestações contendo apenas um transformador, porém, no primeiro caso, eu tenho um centro de medição, no segundo eu tenho mais de um centro de medição. No caso, ele está fazendo um exemplo com 3 centros de medições. Perfeito? Então, para cada um desses centros de medição, eu já preciso, a partir da proteção geral, sair com um disjuntor. Se eu tenho um centro, já saio com um disjuntor para ele, para aquele determinado centro. Chegando naquele centro de medição, eu preciso de um disjuntor geral para ele, que deve ficar em um daqueles módulos, o módulo destinado à proteção geral. Quando eu tenho mais de um centro de medição, então eu preciso ter um barramento. Então eu tenho uma proteção geral. Eu acho que esse desenho aqui até está incompleto, porque aqui eu deveria ter um disjuntor amontante deste barramento e os disjuntores ajusante a este barramento, né? De forma que cada um desses disjuntores determinasse uma derivação para um determinado centro de medição. Perfeito? Lá na frente a gente vai voltar a este assunto. Para os casos 7 e 8, nós temos a única diferença, né, para os casos de cima é que nós temos aqui 2 transformadores. Então, esses 2 transformadores, eles necessitam de um barramento, tá certo? Para fazer a conexão, para fazer o paralelismo após as suas saídas. Então, tenho aqui esse barramento, fiz o paralelismo em ambos os casos, e aí estou saindo aqui com a proteção geral, no caso de um centro de medição, no caso de mais um centro de medição, que está fazendo com 2 centros de medições.
Essa é a grande diferença. Bom, com relação a ainda formas de conexão, aqui a gente está vendo subestações aéreas, ok? Então, do lado esquerdo, nós estamos vendo uma subestação com apenas um transformador. Do lado direito, uma subestação com 2 transformadores. Então, nesse primeiro caso, eu já posso dizer de antemão que a demanda do conjunto ela ficou abaixo de 300 kVA, porque o valor máximo de potência para esse transformador seria 300 kVA. Enquanto que aqui a demanda ficou acima de 300, porque se tivesse ficado até 301 já seria suficiente, e ficou abaixo de 600. Então, entre 300 e 600 para este caso. Lembrando que o ramal de ligação, certo? Este ramal aqui, ele tem uma limitação geográfica, de acordo com a ET 126. Então, que limitação seria essa? Um valor máximo de comprimento de 40 metros. Não posso ter um valor superior a 40 metros devido à queda de tensão inerente a este comprimento. Ok, pessoal? Um pouquinho sobre a bomba de incêndio. Até pouco tempo atrás, a norma não tratava deste tema, ela não fazia sequer nenhuma referência com relação à instalação da bomba de incêndio. E aí era necessário, tá certo? Mas já existem normas do Corpo de Bombeiro que são específicas para isso, então ela nem tratava do assunto, ficava a par do projetista pesquisar sobre isso. Pois bem, nas últimas revisões, eu acredito que de 2018, se não me falha a memória, de 2017 para cá, ela já traz esse circuito, né, que diz respeito à bomba de incêndio, à instalação da bomba de incêndio. Então, eu tenho aqui uma proteção geral, que ficaria no centro de proteção geral, uma proteção para essa bomba. Eu vou precisar aqui também de um medidor, porque aqui não está sendo representado, mas eu acredito que existe lá na frente, deve existir alguma figura que mostre a medição de energia para a bomba. O medidor. E aqui eu tenho o disjuntor, a proteção da bomba, mais próximo possível da bomba. Então aqui deve ter um quadro de distribuição bem pertinho dessa bomba, tá certo? Porque geralmente essas distâncias são consideráveis, né? Imagina que aqui eu estou no CPG e aqui eu posso estar uma distância bem considerável, certo? Superando aí os 30 metros. Muito bem. Elementos essenciais de entrada são os mesmos daqueles que nós vimos na ET 124, ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega, ramal de entrada, todos definidos da mesma forma, tá certo? Não tem diferença nenhuma. Aí aqui a gente está vendo mais duas figuras que a norma trata. Aqui são os anexos da ET 126, atualização 2019. Bom, eu estou derivando, tá certo? Eu estou derivando essa energia, o fornecimento de energia para essa unidade consumidora a partir da rede secundária da Enel. Aqui eu estou na rede secundária. Lembrando que o ramal de ligação não pode ter um comprimento acima dos 40 metros. A norma ela traz todas as cotas necessárias, certo? Essas alturas aqui que dizem respeito à segurança. A altura do limite do muro aqui até o ponto de entrega. 2,5 metros no mínimo, né? E aqui eu tenho duas situações distintas, tá? Tenho duas situações distintas. Primeiro delas, a derivação do lado oposto da rua. Então, a minha derivação é feita neste ponto, mas o poste de derivação está do lado oposto. Esse poste aqui é o meu poste auxiliar. Ele é parte integrante da PEMUC. Você vê que ele está do lado de dentro do muro. Mesma coisa aqui. A diferença é que o ponto de derivação está em um poste do outro lado da rua e, na figura de baixo, um poste do mesmo lado do prédio, né? Aqui eu tenho um ramal de ligação derivado da rede secundária da Enel.
Porém, aqui eu já posso visualizar os transformadores. Então, é possível que esse transformador seja um transformador dedicado ou não. Ok? Então, nesse caso também, tá? Não dá para se dizer, não é possível, só com a figura. Precisaríamos ver os cálculos. Mas, eu estou derivando da rede secundária, ok? Baixa tensão, com a única diferença, entrada igualzinho. Aqui eu tenho um transformador, aqui eu tenho dois transformadores, estou vendo com dois conjuntos de cabeamento das buchas do secundário do transformador, neste caso, e aqui um conjunto de cabeamento das buchas do secundário desse transformador unitário. E agora, eu tenho duas derivações partindo da rede primária da Enel, certo? Rede primária. Uma delas, eu tenho uma entrada aérea. Na outra, eu tenho uma entrada subterrânea. Okay? Entrada subterrânea. Aqui é possível observar, pessoal, esse eletroduto de aço galvanizado. Aqui tem ferro galvanizado. Existe uma diferença entre ferro fundido e aço, né, na quantidade de carbono dessas duas ligas. O aço tem muito mais carbono do que... Aliás, digo melhor, o ferro fundido tem muito mais carbono do que o aço. Portanto, o ferro fundido é mais duro do que o aço, né? Então, existe uma classe de aplicação específica para ele, que não é esta. Tá? O aço, por ser mais maleável, tem menos carbono, ele é mais maleável, então ele se dá a esse tipo de aplicação. Então, aqui nós temos um eletroduto, que não vai fazer um eletroduto de ferro fundido, porque ele seria quebradiço, difícil a caráter construtivo, ele seria mais pesado, né? Etc. E tal. E aí ele recebe um tratamento de galvanização, justamente porque aqui a gente está numa área de salinização muito alta, e por conta dessa intempérie, ele pode se deteriorar muito rapidamente. Muito bem. Olha só. Estou derivando da rede de média, aqui é média tensão, diretamente para dentro da minha instalação. Significa dizer que provavelmente eu terei as subestações abrigadas dentro dessas PMUs, aqui para esse exemplo. Aqui alguns casos reais, ok, pessoal? Que diz respeito a uma daquelas figuras que nós vimos, olha só. Limite da via pública, tem aqui o poste auxiliar, faz parte, é parte integrante dessa PMUC. Aqui é o meu, aliás, é o transformador, né, dessa subestação. Ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega e ramal de entrada. Lembrando que esse ramal de ligação ele não pode ter um comprimento maior do que os 40 metros. Nesse outro exemplo, nós não podemos ver o transformador, né? Mas a gente vê aqui, observa o ponto de derivação, de onde aqui é uma rede de baixa tensão, tudo aí, certo? Então, o ponto de derivação é esse, ponto de ligação aqui. Estou derivando, estou vindo aqui com o ramal de ligação, ponto de entrega e o ramal de entrada já vindo para cá. Esse exemplo aqui é bem interessante, pessoal, porque ele trata de exemplos que a gente já comentou, tá certo? Nessa aula de hoje. Então, veja só que interessante. Nós temos aqui dois transformadores, olha só, um transformador de maior potência, outro transformador de menor potência, pequenininho esse aqui. Aqui a gente tem um conjunto polimérico, conjunto de medição aérea. Então, o que sugere essa figura? Sugere o seguinte, que eu fiz o cálculo das potências individuais instaladas em quilowatts de todos os apartamentos dessa PMUC, admitindo um PMUC residencial.
E aí todos os valores ficaram inferiores a 75 kW. Ótimo, atendimento em baixa tensão. Mas quando eu fiz esse mesmo cálculo aqui para o condomínio, certo? Para as cargas das áreas comuns, então esse valor ficou acima dos 75 kW e, além disso, o valor do disjuntor para essas cargas ficou acima dos 125 amperes. Então sugere conexão em média tensão, tá certo? Grupo A. Se isso ocorre, eu não posso mais juntar essas duas demandas. Essa demanda aqui tem que ser separada dessa. Então, o condomínio vai ficar sendo alimentado em média tensão através desse transformador, diretamente. Porém, a sua medição não é junta com a medição das demais unidades. É uma medição em separado através de um conjunto polimérico do lado de média tensão. Enquanto que as demais cargas das demais unidades consumidoras, os apartamentos, eles serão atendidos por esta subestação aqui, por esse transformador aéreo. Muito bem. Aqui nós temos algumas características, pessoal, do ramal de ligação aéreo. Okay? Então tem várias características aqui para condutor de cobre, condutor de alumínio. Lembrando que condutor de alumínio, nós, tá certo, enquanto projetistas, não podemos utilizar internamente as nossas instalações. A NBR 5410 proíbe terminantemente isso. Só quem pode utilizar é a concessionária naquelas instalações que estão sob sua responsabilidade, certo? Então até ali o ramal de entrada. Muito bem. Eu tenho aqui essas características. E aí, nessa tabela 11, você vê várias características, né? Para fase, para o neutro, o valor da demanda, peso, quilo por quilômetro, tração de ruptura. Então, tem todas essas características de acordo com o ramal de ligação que eu preciso. Você vai fazer uso dessa tabela, muito embora isso aqui seja de responsabilidade da Enel, ela quem primeiro ela vai dizer se concorda ou não com a sua escolha, né? Você vai escolher baseado nas suas informações, baseado também na tabela disponibilizada por elas, tabela 11, disponibilizada na ET 126. Mas quem vai dizer se aceita os seus argumentos, se a sua escolha foi correta ou não, é a Enel, de fato. Agora a gente vai partir para o tópico medição, localização e medição, tá certo? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre a localização dos centros de medição e como é que esses centros são compostos. Os centros de medição devem situar-se no andar térreo, no subsolo ou em estacionamento localizado na altura máxima do segundo piso, térreo mais um. O prédio com até 51 medidores deve possuir somente um centro de medição situado no térreo ou subsolo. Então, número máximo de medidores por centro de medição, 51. Até pouco tempo atrás, a norma da Enel, ela tinha até outro nome, né? Agora chama T126, mas era NR 003. Então, essa norma, ela limitava o valor mínimo, tá certo? Então, tinha limitação tanto para o valor máximo de medidores por centro de medição, como também para o valor mínimo. Eram 23 no caso. Então, eu não podia ter 52... Se eu tivesse 52 medidores, eu não podia ter 51 medidores num centro de medição e um medidor no outro. Claro que isso tem uma certa incoerência, né? Mas hoje ela não trata nada sobre isso. Então, mesmo que eu queira ser incoerente sobre esse ponto de vista, eu posso, porque ela não diz nada com relação ao número mínimo de medidores por centro. Então, o que ela diz é que o número máximo são 51 medidores, tá certo? E prédio com mais de 51 medidores devem possuir mais de um centro de medição.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os módulos que compõem cada um desses centros de medição para medição agrupada. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui, cada módulo desse tem a sua destinação. Então, por exemplo, esse aqui é um módulo de 32 por 32 centímetros, é o módulo 1, tá certo? E o módulo 1 é o módulo para medição direta monofásica ou trifásica. Ele é usado quando a seção do condutor da unidade for de até 25 milímetros quadrados. Então, eu posso botar um medidor monofásico ou um trifásico aqui dentro do módulo 1. Porém, o condutor do alimentador dessa unidade consumidora, ele vai ser especificado através da demanda dessa unidade e ele não pode ter uma bitola superior a 25 milímetros quadrados. Módulo 2, também para medição, só que dessa vez para medição, unicamente para medição trifásica, certo? Ele é maior. Ele tem a mesma largura do módulo 1, porém a altura é o dobro. Então ele é usado para maiores cargas. Ele é usado quando a seção do condutor da unidade for superior a 25 milímetros quadrados, ou seja, maior demanda, maior carga. Módulo 3, esse aqui, ó, utilizado. É o módulo de distribuição, né? É o módulo utilizado para distribuição do barramento. Módulo somente para barramento. Módulo 4, módulo de proteção. É usado para proteção geral. Esse camarada aqui. E o módulo 5 é o módulo para passagem de cabos. Tá certo? Então, cada um desses módulos tem o seu propósito. Aqui mais algumas figuras. Mais figuras em relação a esse módulo. E aqui uma imagem real de módulo de centro de medição de policarbonato, tá certo? Aqui também tem as identificações, módulo de proteção, o módulo vazio, módulo de medição, módulo destinado ao barramento. E aqui é exemplo de derivação do ramal de alimentação do centro de medição agrupado. Então, eu vou sair com este encaminhamento através desse eletroduto. Ó. Na verdade, só esse eletroduto não dá conta, eu preciso de mais. Vocês vão ver através dessa figura do lado direito, a mesma só que tirada de frente. Eu tenho um eletroduto vindo lá de cima, mais 3 aqui vindo de baixo e o conjunto todo sobe através do shaft para destinação às suas unidades consumidoras. Então, eu tenho todos os condutores vindo dos respectivos medidores para as suas respectivas unidades consumidoras, subindo através do shaft, esse caminhamento aqui. Algumas figuras aqui sobre algumas imagens sobre shafts, tá certo? E a gente vai ver vários tipos, né? O shaft, na verdade, é uma abertura que vai de cima a baixo, justamente para encaminhamento do cabeamento, né? Então, o cabeamento vertical vai ficar todo exposto nele. Eu posso ter força, posso ter dados, telefonia. E aqui a gente vê uma espécie de manta, tá certo? E essa manta é uma manta corta-fogo, pessoal. Isso é bem importante ter, tá certo? Para evitar a propagação de fogo no caso do incêndio. Então, a gente vê essa manta aqui aplicada nas prateleiras e a gente vê a manta aplicada nos chafes. Então, aqui, alguns tipos de caixa. A gente tem caixa de policarbonato, a gente tem caixa de alumínio, a gente tem caixa de aço. Então, o policarbonato ou o alumínio, ele deve ser utilizado sempre, diz deve, viu, pessoal, aqui, não. Que você estiver trabalhando com área do tipo C, poluição pesada, ou em locais não abrigados e vias públicas. Tipo A, poluição moderada, ou área do tipo B, poluição mediana,
a caixa pode ser metálica em aço ou alumínio, ou pode ser a própria caixa de policarbonato. A caixa de policarbonato ela é mais cara, pessoal, mas é uma tendência atual. E as caixas que integram a medição agrupada devem ser homologadas pela Enel, tá certo? A Enel deve homologar, bater o martelo, para saber se pode utilizar ou não. Tá? Então, o fabricante ele submete essa homologação à Enel e aí ele já recebe um selo de homologação. A Enel ela tem uma série de normas, inclusive de equipamentos. Né? Então, tem normas que falam sobre caixas, né? Caixa para medição, caixa de distribuição e coisas desse tipo, onde tem todas as cotas, especificações, comprimentos, espessuras, material. E aí, quando você, enquanto fabricante de caixa, vai fazer a sua caixa destinada a uma aplicação para ele, você tem que homologar o seu produto naquela empresa. Ok? Aqui eu vou disponibilizar agora, mostrar para vocês uma porção de fotos, fotos e figuras, né, desenhos de tipos de caixas para centro de medição, né? Não só a caixa do medidor, mas também barramento, você vê aqui, proteção geral, barramento, medidor, okay? Proteção geral, e por aí vai, algumas figuras, tá certo? Vão na mesma linha. Dimensionamento e localização da proteção, né? Prédio conectado na rede externa de baixa tensão, primeiro caso. A proteção do ramal de entrada deve ser feita através de disjuntores tripolares termomagnéticos, dimensionados de acordo com a corrente nominal da carga total demandada e instalados no CPG. A proteção deve ser localizada antes do barramento e a montante de cada derivação para os centros. Exatamente é o que essa figura está sendo explicada perfeitamente aqui por esse texto, certo? Esse texto retirado da norma. Outro texto retirado, tudo aqui é retirado da norma, pessoal. O CPG, Centro de Proteção Geral, este camarada, deve estar no máximo a 30 metros do ponto de entrega, medidos ao longo do circuito do ramal de entrada. Então não tem jeito, aqui não tem nem conversa, não pode nem estar depois avisar. Se tiver depois, faça isso. Não pode. Ele tem que estar no máximo, você tem que dar um jeito de ele estar no máximo, situado a 30 metros do ponto de entrega. Então aqui eu tenho um ponto de entrega, tenho aqui o CPG. Deixa eu puxar minha canetinha aqui. Eu vou fazer uma cota. Ver se dá certo aqui. Então, essa distância tem que ser menor ou igual a 30 metros. Okay? Então, essa distância tem que ser maior, menor, igual, menor, igual a 30 metros. Não pode exceder esses 30 metros. A gente até já falou disso, mas vamos comentar novamente. A proteção de cada centro de medição deve ser feita através de disjuntor tripolar termomagnético instalado no módulo de proteção do respectivo centro. O referido disjuntor é dispensado quando os centros de medição forem instalados a uma distância de até 15 metros do CPG e no mesmo piso do CPG. Quando houver somente um centro de medição e este estiver a menos de 30 metros do ponto de entrega, tá certo? Na verdade, o centro de medição ele não pode estar acima de 30 metros. Né? Além de 30 metros, digo melhor. A proteção do ramal é a mesma proteção do centro de medição e deve ser instalado no modo de distribuição. Ou seja, resumindo, se essa distância é menor do que 30 metros e eu só tenho 1 cm, então a proteção geral ela já vai dentro do centro de medição. Ela vai naquele módulo destinado a
proteção geral, certo? Módulo destinado à proteção geral, que é o módulo 4. Né? É permitida a utilização de centros de proteções intermediários, instalados adjusantes do centro de medição geral e de onde podem derivar mais de um centro de medição. Esta opção pode ser utilizada quando os centros de medição estiverem distantes do CPG. Então, pessoal, vai aquela premissa. Você aumentou o comprimento, aumentou o cabeamento, é necessário a inserção de mais elementos de proteção. Então, é necessária a inserção de mais disjuntores. Sob pena daquela alta impedância devido ao alto comprimento do cabo, mascarar a proteção a montante. Certo? Então, a proteção está vindo uma corrente menor por conta da alta impedância do que deveria. Prédio conectado à rede externa de baixa tensão. Os disjuntores termomagnéticos utilizados na proteção devem atender a esta norma, a BT 004, possuindo no mínimo as seguintes características. Tensão nominal de 230 volts para monofásico e 400 volts para trifásico, frequência 60 Hz, tensão de isolamento 500 volts, tensão de impulso máximo, tensão de impulso suportável de 4 kV, certo? Então, tensão de impulso suportável de 4 kV. Capacidade mínima de interrupção simétrica de 4,5 kA para disjuntores monofásicos e 5 kA para disjuntores trifásicos, conforme a NBR 60898. Essa NBR é baseada numa norma internacional, numa norma IEC, de mesmo nome, tá certo, pessoal? A gente vai abrir essas normas direitinho quando a gente estiver lá no módulo 5, né? Módulo de proteção, né? A unidade 5, unidade de proteção. A unidade 6 é PDA. Muito bem. O dimensionamento da corrente nominal do disjuntor individual de cada unidade consumidora deve ser de acordo com a demanda calculada no projeto de cada UC separadamente, devendo proteger também o condutor principal da mesma. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, cada apartamento você vai de acordo com a demanda, e aí a gente, na próxima aula, vai aprender como é que calcula essa demanda, né? Individual de apartamento, depois a geral de todos os apartamentos, depois apartamento de condomínio, etc. Então, o que ele está se referindo aqui é individual, de cada apartamento. Deve ser calculado separadamente. Então, estou com a demanda do meu apartamento, sei lá, 101. E aí, essa demanda ela vai ser necessária e suficiente para que eu calcule não só a corrente nominal do condutor, certo? Vou aplicar todos aqueles métodos que a gente vai ver nas próximas unidades de dimensionamento de condutor. Então, vou dimensionar o condutor, né, do alimentador geral desse apartamento e também vou dimensionar a proteção. Proteção complementar. Então, a proteção complementar é feita através de dois dispositivos, basicamente, né? O dispositivo DR, diferencial residual. Para esse dispositivo, pessoal, a NBR 5410 ela diz quais são os casos que são necessários, que são obrigatórios o uso desse dispositivo. E a instalação de dispositivos de proteção contra surtos, né? Os famosos DPS, contra surtos provenientes de descargas atmosféricas. Esses, a 5410 ela não diz como tem que ser, etc. Ela diz que tem que ter, e fica a critério do projetista. Mas a gente já discutiu um pouquinho sobre eles, vamos voltar a falar sobre eles na unidade de proteção. Esses dispositivos, geralmente eles são conectados em paralelo, simples, né? Mas eu digo, geralmente, entre cada fase e a proteção, e também entre o neutro e a proteção. Certo? Então, uma instalação trifásica, digamos aqui num determinado quadro, eu posso ter DPS entre cada fase e a proteção, então seriam 3 DPS, com mais um DPS entre o neutro e a proteção, 4 DPS. Condutor de proteção. As novas instalações elétricas de todas as edificações devem obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor terra de proteção, bem como tomadas com terceiro contato correspondente a esta lei 11.337 e a NBR 5410.
O projeto e a execução das instalações elétricas da unidade consumidora são de responsabilidade do cliente, devendo a Enel fazer inspeção até o centro de medição antes de efetuar a ligação. Então, a gente já falou aqui um montão, né, pessoal? A inspeção da Enel vai só até o CM, até o centro de medição. Dali em diante é responsabilidade do cliente. Porém, se houver algum problema, tá certo? A responsabilidade é toda do cliente, porque, muito embora a Enel ela não faça nenhum tipo de inspeção, nenhum tipo de fiscalização, ela diz textualmente que o cliente ele tem que prover, ele tem que dimensionar, ele tem que executar as suas instalações elétricas completamente baseadas nas normas técnicas vigentes. Certo? Então, a responsabilidade será do cliente se algo de errado acontecer. Pode haver, né, dependendo da dimensão, da proporção do que ocorreu, tá certo? Outro dia a gente viu falar bastante sobre o caso de um prédio que caiu aqui na Aldeota, né? No bairro aqui pertinho da gente. E não era muito da nossa área, não era ligado à elétrica, era ligado à civil, mas a responsabilidade é a mesma, tá certo? São responsabilidades, são exatamente idênticas, né, esse tipo de responsabilização. Ok? Então, se houver abertura de inquérito, se houver necessidade de alguma ação pública, alguma ação coletiva, vai haver inquérito, tá certo? Vai haver um inquérito e, dependendo para onde esse inquérito for apontar, dependendo do resultado da abertura desse inquérito, significa dizer que o corpo técnico responsável por esse projeto pode ser responsabilizado, tá certo? E, no caso aí, quem assinou pelo projeto. E a gente vai ter a assinatura do projeto, esse projeto vai estar assinado porque, como a gente já comentou em algumas oportunidades na sala de aula, toda vez que você vai fazer algum projeto, fazer a execução de alguma obra, é necessário que você registre uma anotação de responsabilidade técnica, tá certo? A RT, lá no CREA, se responsabilizando por aquela obra. Certo? Então você assina, é emitido um documento e você tem que apresentar esse documento junto com o projeto na Enel. Perfeito, pessoal? Então, seu nome já está lá carimbado. Área para a localização da subestação: situar-se no máximo no limite da via pública. Quando a subestação não for parte integrante da edificação, ou seja, uma subestação aérea, deve ser localizado, deve ser utilizado transformador refrigerado a óleo. Então, a refrigeração geralmente a óleo para transformadores localizados em postos, tá certo? Quando a subestação for parte integrante da edificação, ou seja, subestação abrigada, deve ser utilizado transformador refrigerado a seco, por uma medida de segurança. As paredes desse cubículo, pessoal, devem ser construídas em alvenaria. As subestações da Enel devem situar-se no andar térreo, ao nível do piso. Deve-se prever a disponibilização de espaço para expansão da subestação, principalmente para PMUCs comerciais, onde haja possibilidade de agrupamento de várias unidades consumidoras de baixa tensão e unidade consumidora de média. A gente já tratou de um exemplo aqui sobre que dizer respeito a esse... Um exemplo parecido, na verdade, né? Lá eram subestações aéreas, aqui a gente pode estar falando de subestações abrigadas, inclusive. A potência máxima de cada transformador deve ser de 500 kVA e não é permitido paralelismo entre mais de 2 transformadores.
Muito bem. Prédio conectado à rede externa de média tensão. As subestações dos PMUCs, além das recomendações contidas nesta norma, devem atender a ET 125 e a NBR 14039. A ET 125, pessoal, ela trata de conexão à rede primária, certo? Conexão à rede primária. E o mesmo tema é tratado na NBR 14039. A diferença é que a NBR 14039 ela considera média tensão tensões alternadas entre 1 kV e 36,2 kV. E a Enel considera média tensão as tensões que estão compreendidas entre 1 kV e 69 kV. Essa é a diferença entre ambas. Subestação com um transformador e um centro de medição. Conforme os diagramas, o diagrama que a gente viu lá alguns slides atrás, né? Diagrama 5, 6, 7, 8, conexão à rede externa de média tensão. Então, o diagrama 1 ele tinha um transformador e um centro de medição. O diagrama 5, melhor. O diagrama 5 ele tratava de um transformador e um centro de medição. O diagrama 6 já tratava de um transformador e mais de um centro de medição. Acho que ele tinha 3 centros de medição. Certo? Para esse caso aí, um transformador e um centro de medição, aí ele diz: a proteção deve ser feita por um disjuntor termomagnético instalado no centro de proteção geral e por outro localizado no módulo de proteção do centro de medição. Então, foi categórico. A capacidade de interrupção simétrica mínima dos disjuntores, referidos na linha anterior, ela vai em função da potência do transformador, claro, da distância do CPG ao centro de medição, de acordo com a tabela 7. Claro, pessoal, porque um disjuntor, tá, ele precisa... quando você vai especificar um disjuntor, você precisa especificar várias variáveis, né? A gente viu isolação, tensão de ruptura, tensão nominal, corrente nominal, corrente simétrica, corrente ou capacidade de interrupção simétrica mínima, certo? E esse também é uma das especificações do disjuntor. E essa capacidade de atuação, né, essa capacidade de atuar para proteger, principalmente durante o curto-circuito, ela varia muito com a impedância que está ajusante a esse dispositivo. Então, se eu tenho um comprimento de condutor muito grande, ele pode estar representando uma impedância e mascarando essa corrente que eu estou lendo. E eu, enquanto disjuntor, estou vendo. Então pode ser que esteja acontecendo um problema e eu não atue por conta dessa limitação. Esse mascaramento, digamos assim. Tá certo? Então a tabela 7, ela trata disso, ela relaciona a potência do transformador, ela relaciona comprimento entre o CPG, tá certo? E o transformador, ela relaciona a distância, tá certo? Entre o CPG e o CM. Tudo isso para te dizer qual é o valor sugerido por esta tabela para a capacidade de interrupção simétrica mínima que esse disjuntor deve ter. Ou seja, acontecer um curto-circuito, quanto, no mínimo, de corrente ele consegue interromper. Ok, pessoal? Então, é isso que vai tratar esta tabela. Subestação com transformador e 2 ou mais centros de medição. Esse daqui é o diagrama 6. Tá? Lembrando que os diagramas 5 e 6 tratam de uma subestação somente, ou seja, uma subestação não, uma subestação com uma única unidade de transformação, e os diagramas 7 e 8, subestações com 2 unidades de transformação.
Então, isso aqui, a diferença para o diagrama 5 é que eu tenho mais de um centro de medição, no caso, 3 centros de medição. Aí ele está dizendo aqui, ó. Aí a gente vai ver a questão do texto com a figura. Como eu falei para vocês mais lá atrás, eu acho que essa figura está faltando um disjuntor. Mas vamos lá, ele diz, olha. A proteção geral deve ser feita por disjuntores termomagnéticos instalados no CPG, ok, até aí, antes do barramento em cada derivação do barramento para os centros de medição. Antes do barramento e em cada derivação. Então, aqui eu tenho o barramento. Antes do barramento eu não tenho nada. Depois do barramento eu tenho. Então, isso aqui está incompleto. Preciso de disjuntor aqui. Muito bem. A proteção dos centros de medição deve ser feita. A proteção dos centros de medição deve ser feita por disjuntores termomagnéticos instalados no módulo de proteção dos respectivos centros, EILOS. Aqui, ó, esses aqui de baixo. E a capacidade de interrupção simétrica também, simétrica mínima, né? Capacidade de interrupção simétrica mínima, também vai de acordo com a tabela 7. Conforme os diagramas 7 e 8, lembrando que os diagramas 7 e 8 eles tratam de subestações que possuem 2 transformadores ou 2 unidades de transformação em paralelo. A diferença é que o diagrama 7 eu tenho um único centro de medição e o diagrama 8 eu tenho mais de um centro de medição. Acho que lá tem 2 centros de medições. Aí ele diz, a cada transformador deve corresponder um alimentador independente, desde os seus bornes secundários até o CPG. Deve ser instalado o disjuntor em cada alimentador antes do fechamento do paralelismo e nas saídas dos ramais dos centros de medição. A proteção dos centros deve ser feita por disjuntor termomagnético, tá certo? Instalados no módulo de proteção dos respectivos centros. A capacidade de interrupção simétrica mínima dos disjuntores referidos nas aulinhas anteriores é determinada também pela tabela 7, tá certo? Então ele trata mais desses 2 diagramas aqui. Então essas são todas as possibilidades. Aqui a localização das subestações, tá certo? Aqui eu tenho subestação interna ao prédio. Eu só não concordo muito com esse aqui, pessoal. Essa aqui é interna ao prédio, porém a porta é externa. Interna ao prédio totalmente, tá certo? Essa é externa ao prédio com porta interna ao prédio. Isso aqui para mim está errado, né? Isso aqui era para esse aqui está do lado de fora e apenas essa porta dá acesso ao prédio. Então, aqui tá, se ele quer tratar de 2 internas e 2 externas, essa figura está errada. E aqui é a subestação totalmente externa ao prédio. Ok? Então, todas essas aqui são possibilidades. Ok? Lembrando o seguinte, pessoal. Quando eu falo prédio, eu não estou me referindo à área, à delimitação da área. Eu estou me referindo ao prédio, ao edifício, tá? Então, significa dizer que essa subestação ainda está dentro da PMUC. Só para ficar bem claro. Essa subestação e essa aqui, que estaria aqui fora, estão dentro da PMUC. Só que isso aqui dá acesso ao prédio, né? Isso aqui é dentro do próprio prédio. Muito bem. Bom, aqui mais alguns detalhes sobre subestações. Agora, do ponto de vista de medição, tá certo? Então, aqui a gente tem medição de corrente, tensão, né, disjuntor geral, medição de transformador. Aqui a gente tem medição da bomba, tá? Lembra vocês que eu falei há pouco sobre a bomba? Eu tinha lá o meu disjuntor, aqui nem está aparecendo o disjuntor geral dela, mas aqui é mais o disjuntor do quadro de distribuição que está próximo. Né? Mas dentro do CPG deveria sair um disjuntor, né? Passar pelo medidor e depois seguindo lá para o centro de medição. Perfeito? Então, é isso aí. Bom,
figuras sobre o cubículo, tá certo? A subestação, que nós temos uma porta metálica, figura de cima, visão superior, figura à esquerda, embaixo, é um corte lateral, aqui ó, é um corte, digo melhor, é um corte frontal, XX, ó, e essa daqui é um corte lateral, YY, estou cortando bem aqui. Tá? Então aqui a gente vê o disjuntor e vê o transformador. Lembra que eu falei para vocês que unidade de proteção e unidade de transformação precisavam estar no mesmo cubículo? Muito bem, é isso aí que retrata. Eu preciso, olha só, eu preciso ter aqui uma inclinação, ó, 2%, tá vendo? No teto. Iluminação, pessoal, iluminação com bogó, preciso ter com bogó, tá certo? Muito bem. Sim, aí ele ainda chama a atenção aqui dessa entrada, tem uma entrada subterrânea, tem entrando por aqui com a alimentação que está vindo direto da rede de média tensão, ok? E já entra aqui no disjuntor. Na outra figura, a diferença, né, é que eu estou vendo, eu venho através de uma rede aérea, tá certo? A entrada é aérea. E estou entrando aqui, perfeito? Estou entrando aqui, peguei todos os condutores, trouxe aqui para o disjuntor, e aí, a partir daqui, já vai para a unidade de transformação. Entrei aqui, o suporte, tá certo? Isoladores, né? Os condutores, já vai direto aqui para o disjuntor. Uma imagem só para mostrar o padrão da INA em média tensão. O CPG de prédio com alimentação derivada da rede primária da INA deve ser localizado na subestação. A gente já tratou disso também, né? Dos dois casos, tá? Onde eu tenho um só transformador, onde eu tenho dois transformadores em paralelo. Falando um pouquinho sobre aterramento, nos TMUCs com alimentação da rede primária ou secundária, deve existir malha de terra com dimensões convenientes destinada ao aterramento do neutro de todas as partes metálicas não destinadas a conduzir corrente elétrica. Para prédios conectados à rede externa de baixa tensão, exige-se que a malha de terra tenha um número mínimo de 3 eletrodos, devendo, em qualquer caso, a resistência máxima, em qualquer época do ano, ser de no máximo 25 ohms. Para prédios com alimentação derivada da rede primária, aí no caso aí eu vou precisar de mais eletrodos, né, pessoal? Exige-se que a malha de terra das subestações abrangidas por esta norma contenha um número mínimo de 6 eletrodos, devendo em qualquer caso a resistência máxima, em qualquer época do ano, ser de 10 ohms. Em qualquer caso, quando se faz um projeto desse, pessoal, é necessário fazer um projeto mais adequado, e não simplesmente baseado nos 3 eletrodos para baixa tensão, 6 eletrodos para média tensão, tá certo? Aí é muito conservador. Existem várias outras variáveis que podem contribuir de forma bastante negativa para o insucesso dessa malha de aterramento. Tá? Então, o que se prescreve, na verdade, na maioria dos casos, é um estudo mais adequado, baseado na NBS 5419, sobre um sistema de aterramento adequado. Lembrando que a NBR 5419, ela nem trata mais tanto do valor da resistência de aterramento, ela se preocupa mais com a equipotencialização. Né? Você tem um sistema forte de malha. Divisão dos circuitos das áreas comuns. É permitida a divisão em 2 circuitos ou mais,
em áreas comuns, quando a corrente ultrapassa 125 amperes. Lembra aquilo que eu tinha falado para vocês, pessoal? Então, a gente está quase finalizando nossa aula, mas é preciso ainda falar um pouquinho sobre isso. Então, significa dizer que a carga das áreas comuns, né, ou seja, a carga do condomínio, ela não necessariamente terá somente um medidor associado a ela. Eu posso ter mais de um medidor. Para isso, basta que a corrente ultrapasse os 125 amperes. Então, como limite, eu tenho ali 125 amperes. Então, eu posso ter divisão em 2 ou mais circuitos das áreas comuns, de acordo com a minha carga, tá certo? De repente, eu tenho ali um prédio gigantesco, de alto padrão, onde as áreas comuns representam uma potência absurda, eu tenho que dividir em 3 subcargas. Para cada uma delas não ultrapasse esse valor de 125 amperes. Ok? Então, cada uma subcarga dessa terá um medidor associado a ela. Bom, condição. Os circuitos estejam devidamente identificados, que não seja possível a energização inadvertida entre eles. Isso aí para a separação dos circuitos, né? Isso é de praxe, essas duas linhas. É PMUC e mais uma torre, tá certo? No centro de medição existem duas medições no condomínio. Primeiro caso, acabei atropelando e nem li o texto de cima. Então ele diz o seguinte: PMUC com uma conexão em baixa tensão da ENA. Então me conecto a baixa tensão. No centro de medição existem duas medições do condomínio. Eu tenho duas medições do condomínio no CM, tá certo? O circuito 1 atende a torre e o circuito 2 atende a área comum. Bom, essas duas medições aqui, ó, todas as duas são do condomínio. Tá? Todo o circuito da área comum 2 deve ser separado do circuito da torre. As caixas, dutos, eletrodutos e quadros devem ser separados. Outro caso. PMUC com duas conexões em baixa tensão da Enel. Em cada centro de medição existe duas medições do condomínio. Uma para atendimento da torre e outra para atendimento da área comum. Certo? Eu tenho duas conexões em baixa tensão. Tá? Tenho aqui duas torres, digamos. Tenho aqui duas torres. Tenho esse CPG aqui que atende uma torre, esse outro CPG que atende outra torre. Então, em um CM eu tenho duas medições para o condomínio. Esse aqui vai ficar com a torre 1 e esse com as áreas, esse com a torre 1 e esse com as áreas comuns. E esse aqui para a torre 2. Esse com a torre 2 e esse com as áreas comuns da torre 2. Certo? O importante é que os disjuntores sempre fiquem especificados para uma corrente abaixo de 125 amperes. PMUC com uma conexão em baixa tensão da Enel. Uma conexão só. Em cada centro de medição existe somente uma medição do condomínio para atendimento da torre 1 e 2. Então eu tenho duas torres, mas só tenho uma conexão em baixa tensão da Enel. Então, a medição da área comum é realizada pelo circuito 3. Então eu fiquei com um medidor somente para as áreas comuns e outro medidor, e mais dois medidores, são 3 medidores, né? São 3 medidores, então o medidor 1 para a torre 1, o medidor 2 para a torre 2 e o medidor 3 para toda a área comum, tá certo? Os circuitos precisam ser individualizados, a gente falou isso bem no início da aula. Bom, os outros dois casos, pessoal, quando você tem subsolo comum e quando você tem estacionamento comum, certo? Então, digamos que você tem 3 torres e o subsolo é comum. Claro que não vai existir barreira física dentro desse subsolo para dizer, olha, essa parte aqui é relativa à torre, não tem isso, um vão só. Mas cabe ao projetista fazer essa separação elétrica e a separação física, por assim dizer, diz respeito mais ao condicionamento dessas
desses quadros de distribuição relativa a cada uma dessas áreas. Você divide aqui em áreas mais ou menos iguais, tá certo? E a cada área dessa você destina, digamos, um quadro de distribuição. Esse quadro é como se ele estivesse separando fisicamente aquela área das demais e, por conseguinte, eletricamente também. Então, a separação deve ser garantida através da utilização de calhas, eletrodutos, quadros distintos. A vistoria da nova ligação deve identificar esta para a separação física. Claro, porque se você vai fazer, você foi convidado, tá certo? Para fazer uma vistoria para um possível projeto. Então ele precisa aumentar a carga dele lá, não sei de quê, relativo ao subsolo. Você primeiro vai fazer uma vistoria e ver aquele quadro, quais são as identificações, de onde é que está vindo o quê. Então você precisa se situar. Para isso é preciso que todos os elementos estejam devidamente identificados, tá certo, pessoal? O projetista e o executor devem garantir e assumir a responsabilidade pela separação física e elétrica dos circuitos. Mesma coisa, pessoal, para o estacionamento. A gente assume as mesmas premissas. Não existe diferença, ok? Bom, então essa era a nossa aula de hoje. Aqui a gente já está começando um novo slide, e aí vou deixar para a próxima aula, que seriam os critérios para o cálculo da demanda. Ok, pessoal? Então aproveitem bem essa quarta aula e a gente se vê logo mais na quinta e última aula da unidade 3. Um abraço!